3381-3200 para você tirar a sua dúvida ao vivo, junto aqui com o Dr. Belarmino José da Silva, que está esperando aí a sua ligação relacionada a qualquer tema do universo feminino. Mas, doutora, a gente já tem mais uma enquete lá de Brusque. Bora lá. Que a minha mãe já teve câncer no útero, tem câncer no útero, né? E a minha tia tem câncer no seio. Então a gente quer saber como é que se prever para cuidar dessa doença, né? Ótima pergunta. Essa é a dona Maria Goretti. Dona Maria Goretti, obrigado Brusque, novamente. A gente já abordou aqui, mas nunca é demais salientar que sempre que há histórico familiar, principalmente do câncer ginecológico, seja mama, útero e ovários, a predisposição familiar, ela quase que quadruplica. A gente costuma dizer que essas pacientes são, como no caso da dona Maria Goretti, pacientes que fazem parte de um grupo de risco, ou seja, a assiduidade, a frequência com que vão ao seu médico ginecologista é hiper importante para poder monitorar e ver se algum desses órgãos sofre algum tipo de alteração. Porque, obviamente, caindo naquela assertiva maior, a prevenção vai fazer toda a diferença num eventual caso de se vir a ter algum tipo de problema. Perfeito, agora a gente tem uma ligação, o pessoal da produção está me passando, que é lá de Indaial, né? Legal. Estamos percorrendo as cidades aí. Perfeito, alô, quem fala? Maria? Maria? Isso. Oi, Maria, de Indaial, né? De Indaial. Perfeito, Maria, pode tirar sua dúvida. Olha, eu estou tentando há tempo, mas é difícil conseguir ligação. Hoje, graças a Deus, eu consegui. Que bom. A minha pergunta para o doutor Belarmino é o seguinte. Eu tenho 44 anos. Eu fiquei 2 anos sem menstruar. Fui na médica. Ela disse que eu estava na menopausa. Me deu um hormônio para tomar, que eu tinha que fazer reposição hormonal. Depois disso, eu comecei a ter pressão alta, indo direto no médico. A pressão, cada vez mesmo com a medicação, continuava alta. Aí, resumindo a história, mudei de médico, ele mandou eu parar de fazer a reposição hormonal. Eu faço meu preventivo todo ano. O ano passado deu normal. Esse ano, quando eu fiz, deu uma alteração. Aí me encaminharam para uma ginecologista. Aí eu fui, ela fez um novo exame e deu, vou passar isso para ele, deu... Você está com o seu exame aí, Maria? Oi? Você está com o seu exame aí? Estou com o meu exame em mão. E o que deu? Qual foi o último resultado? O último resultado eu não consegui porque... Para resumir, você está fazendo algum tratamento de reposição hormonal no momento ou não? Aí eu já respondo a sua pergunta, pode ser? Você está fazendo tratamento de reposição hormonal, Maria? Não, o médico mandou parar. Ok, então vamos lá. Obrigado, Indaial, obrigado, Maria. A Maria nos colocou a seguinte situação, ela tem 44 anos, é uma mulher que, segundo ela, 2 anos atrás havia parado a menstruação, o que corretamente caracteriza um estado de menopausa. A menopausa, por denominação, é 1 ano sem menstruar. Mas muitas vezes a causa da não menstruação, Maria, não é somente uma questão hormonal. Muitas vezes você pode estar fazendo algum outro tipo de tratamento paralelo e aqui o retorno eu não ouvi muito bem, perdão, a pergunta, tentei pegar o máximo, mas o uso de outros medicamentos, eles podem intervir fazendo com que você não menstrue. Por exemplo, uma menina, uma adolescente, uma mulher que esteja tomando anticoncepcional direto, ela não está menstruando, mas não está na menopausa. Então, o que eu entendi é que a Maria, ela está num conflito entre se está ou não está na menopausa. Certo. Então, a questão é a seguinte, Maria, não é somente... O seu médico, junto com a dosagem, não tem divergência de profissionais que um disse isso, o outro disse aquilo. Tem que analisar o todo, o conjunto. Quais os medicamentos que você toma? Eu ouvi que parece que você é hipertensa. Se não tem algum outro fator que esteja fazendo com que os hormônios tenham reduzido e alguém tenha concluído que fosse uma menopausa. Mas não necessariamente possa ter sido, desde que na consulta tenha sido omitido algum dado, algum fato que o meu colega ou a minha colega não pôde lhe repassar a informação de uma maneira mais adequada. Então, o que eu lhe diria?
Com 44 anos, geralmente a mulher está no climatério, que é a pré-menopausa. Os hormônios não necessariamente estão baixos, eles costumam ter uma queda geralmente após os 45 anos. Seria interessante refazer esses exames e, quando você estiver em contato com o seu médico, colocar todos os medicamentos que você toma, o que você deixou ou não de fazer. E muitas vezes a troca de profissional, ficar procurando, é importante ter mais de um parecer, com certeza. Mas muitas vezes nessa troca de profissional, a paciente fica achando que o outro profissional que vai atendê-la está a par do que ela já havia colocado anteriormente. Então, a fidelidade ao seu médico de confiança é super importante, porque ele sabe toda a sua história. E se você, numa nova consulta, não é seu caso, eu estou fazendo uma mera exposição aqui. Eu conheço pacientes, e a gente sabe, por vários métodos, que vão de consultório em consultório. Então, ela não tem um médico dela. É complicado, ela fica sem um referencial. Então, o seu caso, Maria, tem que ver, porque não é o fato de... Pelo fato de não estar menstruando, você estaria na menopausa. Pela idade, não. Mas pela dosagem hormonal, você colocou que um deu alterado, o outro não. Eu acredito que tudo isso seja uma questão de avaliação. Então, tem que ser reavaliado o seu caso. Ótimo, Maria. Obrigada pela ligação. Agora a gente tem mais enquete lá de Brusque. Bora lá, mais uma enquete. A respeito de anticoncepcionais, muitas mulheres têm excesso, as glândulas, né, como as glândulas mamárias, e eu gostaria de saber se o anticoncepcional influencia para estar dando mais excesso ainda de hormônios no corpo. Pergunta boa. Tatiana, pessoal bonito de Brusque. Obrigado, Tatiana. É o seguinte, o anticoncepcional, Tatiana, atualmente, nas dosagens que eles são apresentados, eles até protegem contra o câncer de mama. Ao contrário dos antigos, que tinham uma dosagem muito elevada, você não tem aquela oscilação hormonal, porque geralmente o que ocasiona um tumor de mama latente na mulher que já tem a predisposição a ter um câncer de ovário ou de útero, ou mesmo até os miomas, são essas descargas hormonais que a mulher possa ter quando não faz uso do anticoncepcional. E é tipo um trovão. O cérebro, no caso, uma glândula chamada hipófise, ela libera um estímulo para os ovários que produzem os estrogênios e, juntamente com o anticoncepcional, quando ele está sendo feito, ele fica em harmonia. Então, não deixa estimular a parte ginecológica, seja mama, ovário e útero. Até tem um efeito protetor. Quando bem indicado para a sua idade, a dosagem, a posologia. Então, ao contrário do que se fala, o anticoncepcional, ele pode, os atuais, o de última geração, serem protetores de eventuais cânceres futuros. Olha, gente, muitas ligações para variar, né? A gente, claro, sempre vai abrir telefone aqui no quadro do Dr. Belarmino, a cada 15 dias nas quartas-feiras. Doutor, muito obrigada pela participação. Ai, acabou. Tem fim o programa. Mas deixa, na próxima quarta-feira, não semana que vem, na outra a gente de novo abre telefone para a galera de casa. Agradecer o pessoal de Brusque, né, que foi super legal, o pessoal da Velha, enfim, todos que participaram e participam aqui com o Ver Mais, né, Suzana? Perfeito, obrigado a doutor. você e toda a equipe aí. Obrigada.